Então, quando você de fato conhece, e não precisa ser do quarto século para cá, de Constantino para cá, virou Babel, virou uma zona absoluta. Mas antes de Constantino, antes do quarto século, preste atenção no que eu estou lhe falando, é importante o que eu estou lhe dizendo, é simples, mas fundamental. Antes do quarto século, nós também não tínhamos grande coisa. Na realidade, nós nunca tivemos. O que nós tínhamos de melhor antes do quarto século, antes do imperador Constantino, quando o movimento de Jesus ainda era chamado só de igreja, era chamado só de os do caminho, era chamado só de comunidade da fé, era chamada por qualquer outro nome que não fosse cristianismo, que foi quando esse movimento que começou com Jesus e ganhou uma configuração comunitária no Pentecostes, existiu durante 300 e poucos anos e aí se transformou em cristianismo. O cristianismo virou uma religião, uma potestade política, econômica, social, religiosa e compete com as grandes potestades religiosas da Terra. Ela hoje ainda está em primeiro lugar, seguida de perto pelo islamismo, e depois vem os diversos outros grupos designados como religião, e o cristianismo entre elas. Antes disso, o cristianismo não era a religião, era o grupo dos discípulos de Jesus e era chamado de seita pelo Império Romano, porque era só uma seita do judaísmo, a seita dos nazarenos, a seita de Jesus. E assim, o que nós tivemos do dia de Pentecostes até Constantino e até a institucionalização do cristianismo no Concílio de Nicéia, por exemplo, no estabelecimento de um credo que para Constantino não tinha a menor importância. Ele não queria saber o que eles iam dizer sobre Trindade, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sobre doutrinas, sobre salvação, sobre qualquer outra coisa. Ele não estava nem um pouco interessado. Ele só queria era acabar com a confusão entre os bispos cristãos, a briga, as cismas, os conflitos, as facções, os ódios, as raivas. Ele queria acabar com isso. Nada além disso. Então, o que ele falou é: me deem, não dezenas de doutrinas, mas me deem um credo, uma confissão. Porque se vocês, bispos, escreverem uma confissão, eu vou autenticá-la. E daí para frente, o que vai valer é essa única confissão. E é em torno dessa única confissão, desse único credo, que eu vou criar a unificação do meu império. De modo que, mais do que por qualquer razão de verdade, ortodoxia, clareza, cristalinidade, coerência com os ensinos dos apóstolos ou qualquer coisa assim, o que Constantino queria era um bloco monolítico para chamar de seu. E para dizer: olha, eu valido esta declaração, eu valido essa anatomia de Deus. E essa anatomia de Deus é a que será aceita. Essa cara de Deus, esses traços de Deus, esse tipo de Deus
esses juízos divinos, esses dogmas inegociáveis, a partir dos quais nós vamos viver e praticar. E quem não se enquadrar dentro dessas referências vai ficar fora dos benefícios, dos privilégios, das benesses, das riquezas, das propriedades, das isenções de impostos, dos bens transferidos, dos benefícios. Quem não assumir, não abraçar, não vai ter os benefícios que se pode receber quando se adota essa prática que eu vou chamar de única, que eu vou chamar de absoluta, que eu vou chamar de minha. E quem quiser ter parte com os meus favores vai ter que adotar isso. E aí começa o cristianismo, essa religião que nada mais é do que uma religião, e como toda religião é um fenômeno de natureza social, de natureza econômica, de natureza política, e que pervade a história, fazendo as suas próprias manifestações de convicção se transformarem em leis de obediência. E aonde quer que aquele império atingisse, no caso o Império Romano, essas obrigações estariam em vigência. Elas não aconteceram da noite para o dia, foi um tanto suave, mas em poucos anos elas estavam estabelecidas como condição sine qua non para quem quisesse se dar bem dentro do Império Romano em todas as suas extensões. E assim foi o que aconteceu. Porém, a gente tem que ser honesto e dizer que não foi o cristianismo que, de fato, problematizou a nossa história de fé. O cristianismo agravou imensamente, criou um pilar, uma estrutura de natureza política poderosa, como a gente viu ontem o Papa Francisco dizer, que com certeza o único remanescente de um império contínuo nesses últimos 2000 anos, ou quase isso, que existe na Terra, é o catolicismo romano. Ele estava dizendo com toda a verdade, sinceridade e crítica, até nesse sentido, porque ele não é um homem dessas continuidades e não se vale delas, mas ele as conhece, as admite. Ele é um crítico do processo, mas ele usa o processo para ver se realiza todo o bem que ele consiga.